para falar de amor, ele é decorrente, primeiro, de uma esperança. E é por isso que a gente está aqui nesse convento fazendo esse trabalho. Para fazer uma pausa, para propor a esperança e não para falar do amor romântico, mas do amor como um verbo estruturante do mundo, da vida e de todas as culturas. Porque mesmo quando a gente não encontra a palavra amor num idioma de uma sociedade que está na nossa sociedade global, a gente sabe que o amor existe lá como uma outra forma. E aí a gente vê as pessoas entrando aqui, saindo e se emocionando, saindo diferentes do que entraram. Para falar de amor era uma aposta, no sentido de que as pessoas precisavam descansar os seus sentidos dentro de um lugar que não propusesse uma parede de exposição onde tudo tivesse super politizado, onde a violência fosse sinalizada, mesmo que a proposta fosse ir contra a violência. Então aqui é um lugar onde a arte está falando aquilo que as pessoas aqui sentem. Então o falar de amor não é a gente falar, mas é o espaço onde as pessoas podem vir também manifestar aquilo que elas sentem sobre o amor e toda a pluralidade do que o verbo amar significa. Bom, o Cura é uma plataforma de curadoria de espaços tombados, de grande maioria que vão ser retrofitados. Então, basicamente, o que a gente faz é criar um roteiro lúdico para lugares que não eram usados até então. O Cura, ele faz o trabalho de entender as histórias desses lugares e propor uma agenda onde conversa com as histórias, com os lugares, com a arquitetura, com as possibilidades únicas que esses lugares oferecem. Todas as atividades que a gente propõe, elas têm relação com o espaço. O que a gente tenta fazer é com que esses espaços voltem a se tornar espaços relevantes para a cidade, para as pessoas, de uma forma lúdica. A ideia de fazer a exposição foi essa necessidade de unir as pessoas para co-criar algo para a humanidade, para a cidade. É pensar como que as pessoas podem vir numa exposição e saírem melhor do que entraram através dessa ótica do amor. Desde que eu entrei nesse prédio, em 2015, eu falei, esse prédio tem que ser nosso, a gente tem que trabalhar nesse prédio. Esse prédio é uma paixão. Esse prédio, ele não pode se transformar num shopping, não pode se transformar, ser demolido, ele não pode ser ameaçado. Isso aqui é uma joia. Foi feito para ser um noviciado, uma escola de noviças, de freiras. Funcionou aqui até meados da década de 60, quando depois se transformou em uma universidade, e essa universidade funcionou até meados dos anos 2010, quando ela saiu do prédio e ficou esse prédio muitos anos fechado, sem uso nenhum. Eu cheguei aqui nas mãos do Dr. Mário Sobreiro, advogado das Irmãs Salesianas, um amigo, que disse, Eudóxio, você tem que ver uma joia. É uma área que eu administro para as irmãs, que a gente precisa dar uma destinação nobre, mas isso aqui é a cara de vocês, a cara da Alfa, a sua cara. E realmente, quando eu cheguei aqui, foi um espanto, porque o prédio é muito bonito. É um prédio feito nos anos 20 do século passado, por um arquiteto fabuloso, Domenico Del Piano, um italiano. E o emocional e o racional começaram a brigar dentro de mim, né? Porque o emocional queria que eu vai lá, faz uma proposta no prédio, vê se dá pra gente fazer alguma coisa. E o racional falou, não, isso aí é pepino, é um prédio tombado, isso aí vai demorar muito para aprovar. Isso aí você não sabe nem o orçamento disso, porque tudo que se relaciona a restauro é muito caro. Enfim, foi uma briga meio barroca assim dentro de mim, né, entre a razão e a emoção. E acho que a emoção prevaleceu, porque realmente quando a gente fez a aquisição desse prédio, a gente não tinha a mínima ideia do que a gente ia fazer. A não ser tentar fazer uma coisa muito boa, muito bela e preservar o prédio, porque o prédio estava muito ameaçado de ser extinto, né? Ser demolido, ser vandalizado. O Cura, ele chegou aqui no espaço com convite, né, da Alfa, para tornar esse lugar que estava em desuso até o início da incorporação como um presente para a cidade. O nosso desafio é
como trazer relevância, né, para um espaço que já foi muito relevante, um espaço que já tem uma arquitetura muito bonita, que já é um lugar com uma história muito rica. Então, dentro desse espaço, a gente criou a exposição Para Falar de Amor, muito pensando numa reflexão ou numa mudança, que a nossa provocação é, como é que as pessoas podem vir em uma exposição e saírem melhores do que entraram? O prédio foi feito, né, foi construído com o uso de ser um convento, então um lugar religioso, onde tinha muita oração. Por toda essa ótica, a gente criou algumas atividades, né, dentro dessas atividades, a exposição, trazer para as pessoas que aqui estão o melhor modo de pensar, maneira de agir, de viver e de visualizar o mundo e de se relacionar com o entorno. Então, o que eu senti aqui dentro, primeiramente, foi a aura da história, depois a atmosfera da espiritualidade, depois a grandeza de quem fez isso aqui, porque parece que a energia dessa arquitetura está conservada e ela foi edificada não sobre uma fundação de rocha, mas uma fundação de valores. E eu tenho um apreço muito grande por essa arquitetura que humaniza, que muda, que estrutura, que tem um propósito dentro da humanidade, né? E aí, quando eu entrei aqui, simplesmente eu senti que eu estava num lugar onde ia acontecer alguma coisa que era muito ligada ao íntimo, do que eu penso ser importante para a vida como um todo, não só dos artistas, mas para um lugar em que se pode assumir o experimentalismo da arte com experiência e consciente dos riscos que a gente tem que assumir para poder colocar a pauta da arte e da cultura na vanguarda das coisas do mundo. Eu entrei aqui e tive essa sensação de, ao mesmo tempo, de um desafio e de uma liberdade, porque você conseguir fazer um projeto daquilo que você imagina, que você idealizou, num prédio como esse, é uma questão de sorte, né? Uma questão de você ter escolhas que muita gente não pode ter. Porque construir o novo é fácil. O difícil é você realmente requalificar alguma coisa. A minha sensação ao visitar a exposição foi de surpresa de ver um espaço tão lindo sendo ocupado por cultura, por arte, por vida. Isso realmente trouxe algo para o Ipiranga que a gente não via há muito tempo. E foi muito feliz de ver isso e fazer parte desse momento. Mais do que as obras que estão aqui de valor histórico e não histórico, ou que são linguagens que se arriscam no mundo contemporâneo, é a forma como essas obras estão chegando aqui, estão sendo expostas aqui, o mais importante dessa exposição. O desafio é mostrar para o público que aqui também é um espaço diferente, onde que ele não é só o público, ele faz parte dessa obra, então ele não pode ter um comportamento ou um mindset de um consumidor, porque aqui a gente não está vendendo nada, a gente está fazendo as pessoas sentirem. Quanto que fazer as pessoas sentirem custa? Entre receber o convite do Cura e abrir a exposição, foram menos de 20 dias em que a gente convidou mais de 120 artistas que continuam chegando e com mais de 400 obras que continuam iluminando a cidade, com uma alta difusão por todo o Brasil, em que está todo mundo começando a repensar como a gente vai virar essa página para seguir em frente. Esse prédio desperta muito amor para a gente. Então a gente realmente foi incentivado a ocupar, a demonstrar esse amor, sabe? Então isso foi muito forte. A gente quantifica muito. Quantas pessoas vieram na exposição e foi um sucesso absoluto, muito maior do que a gente imaginava. Mas essa quantificação, essa ânsia, essa velocidade, né? Que é uma velocidade hoje da vida moderna, ela você para tudo. E essa exposição foi para falar de amor. Essa exposição não é para ficar de lembrança, mas para saber que a gente daqui para frente foi de braço dado, de mãos apertadas e caminhando juntos. A gente acostumou a sair daqui para viver a cidade e agora a gente pôde ver o caminho inverso, as pessoas vindo para o Ipiranga, vindo viver o Ipiranga. Então isso é possível e a gente espera que prospere, sabe? Que não fique apenas nessa exposição. Vamos falar de amor sempre. O grande desafio não foi, ele é de manter tudo isso vivo e olhando para frente.